Salmo 127 diz assim, verso 3: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flecha nas mãos de um valente ou de um guerreiro são os filhos nascidos na mocidade. Como é feliz o homem que tem sua aljava cheia deles. Não será humilhado ou envergonhado quando enfrentar o seu inimigo à porta. Eita Deus! Pai, nós adoramos o Teu nome, declaramos a Tua palavra, te pedimos que o Teu Espírito nos conduza nessa noite, para onde o Senhor quer nos levar. Invocamos o Teu poder, a Tua presença, invocamos a Tua unção, invocamos o rio de Deus nesse lugar. Quebramos, Pai, do ambiente toda distração, todo espírito, Senhor, de engessamento, de formatação, porque essa é a Tua casa, Pai. E é onde o Senhor habita, Deus, há poder, milagres, prodígios, sinais. Pai, fala conosco, Deus, nessa noite, Pai. Trabalhe no nosso coração em nome de Jesus. Amém, querido? Nós estamos muito preocupados com tudo aquilo que estamos vendo. E eu estava com essa mensagem, Deus trabalhando no meu coração. E hoje, quando eu vi a inquietação das crianças nesse lugar, eu vi, irmãos, que era uma resposta do Espírito. Porque, irmãos, nós estamos falando de uma geração que está inquieta, de uma geração de crianças e adolescentes que estão extremamente inquieta. Uma geração inquieta, por quê? Porque está sendo perseguida cruelmente pelo inimigo. Esse é o tempo, irmãos, que o diabo, que o reino das trevas, que principados, potestades, dominadores estão trabalhando fortemente contra as crianças, contra os adolescentes, contra a próxima geração da igreja. A gente não pode pensar só em olhar para as nossas crianças e achar que são meninos, e Deus quer tocar no nosso filho, porque afinal de contas eu faço a obra de Deus, você faz a obra de Deus, e para Deus parar aquilo que a gente está fazendo, Satanás quer tocar no nosso filho. Essa é uma meia-verdade. É uma meia-verdade por quê? Porque tocando nossos filhos, Satanás dá um jeito de nos paralisar, tá certo? Porém, Satanás quer tocar nos nossos filhos, porque eles são a próxima geração da igreja. A próxima geração da igreja que terá que enfrentar, irmãos, coisas muito mais cruéis, aberrações muito maiores do que nós estamos enfrentando nesses dias. Nós já estamos vendo vergonhas absolutas, como a gente vê na arte, né? Aquilo que é chamado de arte na nação brasileira, irmãos, virou uma afronta à lei de Deus, uma afronta às escrituras sagradas, uma afronta ao próprio Yahvé, o Senhor. E aquilo que nós chamamos de arte, irmão, quer desvirtuar as nossas crianças, quer tocar profundamente no comportamento, na mentalidade, no pensamento, ações terríveis contra as nossas crianças, por meio da arte, por meio das leis que querem se infiltrar, que querem enfiar goela abaixo de uma sociedade, irmão, que ainda tem, sabe, zelo, de uma sociedade que, embora a gente ache que não, ainda tem zelo, de uma sociedade brasileira que ainda tem família, de uma sociedade brasileira que ainda tem princípio, e que não quer, irmãos, que não compartilha na sua maioria com esse tipo de prática. Isso são práticas de uma minoria, mas que querem enfiar goela abaixo de um povo que está, irmãos, tendo que receber isso como se fosse coisas normais, e não é. E eu quero dizer para você, Deus está levantando uma igreja, Deus está levantando um povo, irmãos, que está sendo treinado, que está se movendo em intercessão, um povo que está, sabe, estabelecendo no céu para que seja manifesto na terra. E como hoje eu compartilhava lá num grupo de pastores, eu quero dizer para você, irmão, que não se trata só de oração, não se trata só de intercessão. Quando eu digo só, eu acho que a oração, a intercessão é a maior parte, é o principal que nós temos que fazer como igreja, nos posicionar. Mas nós temos que fazer além disso, irmãos. E olha que você está vendo para alguém, você está olhando para alguém que há poucos meses atrás, ou há poucos anos atrás, achava que não, que o papel da igreja era só orar e interceder, que a nossa luta é só nas dimensões do Espírito.
E hoje eu já entendo, irmãos, que não é suficiente. O Senhor está dizendo que oração não é suficiente. Eu estou dizendo, irmãos, que nós podemos fazer mais do que orar. Nós podemos nos movimentar. Nós podemos cobrar os nossos governantes. Nós podemos nos manifestar nas redes sociais, naquilo que nós temos. Nós podemos cobrar os diretores das nossas escolas, das escolas dos nossos filhos. Nós podemos, irmãos, caminhar e lutar contra isso, porque esse é o papel do povo, de uma nação cuja Deus é o Senhor. Nós precisamos, irmãos, nos posicionar. Não bastava somente em forma de leis, em forma de arte, como nós vimos, no MAN, esse museu lá em São Paulo, que todo mundo acompanhou aí nessas últimas semanas, um homem praticamente nu e crianças ali, sendo induzidas a tocar num homem. Irmãos, isso é uma ação extremamente diabólica e tem sido chamado de arte. Nós precisamos, pensar sobre isso. E aí você vê uma atuação de Satanás em cima da arte, em cima das leis. E agora parece que é uma afronta, irmãos, direto para a igreja de Minas Gerais. Isso que aconteceu, irmãos, essa semana em Janaúba, irmãos, é o fim do mundo. Um homem, um funcionário de uma escola, de uma creche, irmãos, resolveu agora botar fogo nas crianças. E foi muito grave, muito sério o que aconteceu. E diga para o irmão que está do seu lado aí, é no seu estado. Diga, é no seu estado. Diga comigo, é no meu estado. É em Minas Gerais. Você está entendendo, irmãos? É no nosso estado. Você vai ver crianças morreram nessa prática. Quem sabe ao certo quantas crianças morreram? Já liberaram lá 8 crianças. 10 crianças morreram. E tem mais um tanto internada em estado grave. Porque, irmãos, um enviado do diabo, irmãos, resolveu botar fogo nas crianças. Eu quero dizer, nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos entender, irmãos, que Satanás está furioso contra a próxima geração. E sabe por quê, irmãos? Porque essa geração se levantará com a unção triplicada daquilo que nós carregamos. Essa geração se levantará com uma unção triplicada daquilo que carregamos. E por isso que Satanás quer paralisar, por isso que Satanás quer fazer alguma coisa, Mateus. Se você vê na história, irmão, na história bíblica, sempre que uma geração estava para se levantar, ou sempre que um libertador estava para se levantar, irmãos, o que acontecia? Satanás se movia para poder tocar nas crianças. Assim foi em Êxodo. Se você for ler na época de Moisés, o povo judeu, o povo hebreu crescia, se multiplicava. Então Faraó, ele libera uma lei e diz assim: todo homem que nascer agora no meio dos hebreus, lá no Egito, Faraó, governante do Egito, diz: todo homem, todo menino, bebê, toda criança do sexo masculino que nascer, mata. Se for mulher, deixa viver. Por quê? Porque se for mulher, deixa viver. Porque nós, egípcios, nós vamos coabitar, vamos ter relação sexual com as mulheres. Nós vamos fazer uma raça mista. Nós vamos unir os egípcios com o sangue hebreu. Não, irmãos, Deus não vai unir nada. Deus não vai misturar, irmãos, aquilo que é santo, aquilo que é profano. Deus não vai misturar, irmãos, a essência da nossa criança, dos nossos adolescentes, com aquilo que o mundo está apresentando. Então o Senhor falou: nada disso, nada feito. O grande Deus bradou do seu trono e falou: nada disso. E por causa disso, todo um povo, eles estavam inibidos a terem filhos. Ou você, se tivesse lá, teria um filho. Todo o povo estava lá, os casais, aqueles que estavam ainda em lua de mel, casadinhos assim de novos, eles estavam preocupados. Porque eles tinham um entendimento assim: olha, se a gente tiver uma relação, e se você engravidar, o esposo falava para a esposa, e se for homem, eles vão matar o nosso menino. Eles vão matar o nosso menino. Então, irmãos, um espírito de intimidação da parte do inferno, um espírito de intimidação da parte de Satanás, veio naquele tempo para que o povo hebreu não quisesse ter filhos. E historiadores contam que de uma forma a oprimir, de uma forma a manipular, o povo hebreu, eles pararam realmente de reproduzir, de ter crianças. Só que existia
um homem chamado Anrão e uma mulher chamada Joquebede. Eles eram, irmãos, homens entendendo um propósito. E eles sabiam, não é algo por acaso, eles sabiam, irmãos, que Deus prometera para aquele tempo profético um libertador. E eles falaram: nós vamos dar à luz. Nós não sabemos a que sexo nós vamos engravidar, mas o Senhor prometeu um libertador para o nosso tempo, para o nosso povo. E queira o Senhor que venha de nós. E diz a palavra então, irmãos, que eles vão, tem a sua relação. Joquebede vai, engravida e está grávida, e quando nasce é um homem. E existe uma ação do inferno contra as crianças. Por quê? Porque vinham todos aqueles soldados egípcios, pegavam as crianças e lançavam no Nilo. O Nilo, irmãos, era um rio. Quando não passava já a criança, filho de navalha, passava a espada no pescoço, na frente dos pais, na frente dos irmãos. Pegavam as crianças e jogavam no Nilo. E o Nilo era um rio extremamente cheio de crocodilos. Era um rio que estava extremamente lotado de crocodilos. E ali jogava e servia de isca, servia de ração para o crocodilo. Então começaram as parteiras. Existiam parteiras que eram parteiras egípcias, estavam ali fazendo parto daquelas mulheres. Por que elas faziam isso? Porque elas tinham que pegar essas crianças e entregar a Faraó. Elas tinham que pegar uma criança que nasceu e vendo ela que era um homem, tinha que acenar a Faraó para que pudesse mandar os soldados e dar conta daquela criança. Só que algo muito especial aconteceu, irmãos, com Moisés. A Bíblia vai falar que as mulheres hebreias eram fortes. E quando a Bíblia fala de mulher, fala de igreja. Deixará o homem seu pai e a sua mãe, se tornará com sua mulher uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Quando o Senhor fala de mulher, a mulher é a tipologia da igreja. E diz que as mulheres hebreias eram fortes. E que elas conseguiam ficar de cócoras, numa posição assim, que elas ficavam e conseguiam dar à luz sozinhas, sem parteiras. Eram mulheres extremamente fortes, que davam à luz em parto natural, sem parteiras. E quando chegavam então as parteiras, que o Egito havia contratado para pegar essas crianças, esses homens, e levarem a Faraó, as mulheres hebreias já tinham tido filho e já tinham escondido o filho, dado a ele um destino. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém. Mulheres hebreias, irmãos, fala de uma igreja. Mulheres falam de uma igreja. Mulher hebreia fala de uma igreja, irmãos, do povo de Deus. Um povo forte. Amém. Que está dando a luz aos seus filhos. Filhos do avivamento. Filhos de propósito. Filhos de virtude, filhos de caráter, filhos de justiça. E querendo, irmãos, toda a ação do inimigo, querendo Satanás, com todas as suas artimanhas, como está no tempo de hoje, tocar nessa geração, não consegue. Porque elas estão sendo guardadas, escondidas. Você está entendendo isso? Quando aconteceu no tempo de Jesus, foi a mesma coisa. Quando Moisés vinha, Moisés seria um libertador para aquele povo. Então, quando Satanás ficou sabendo que o libertador ia nascer, ele estipulou uma ordem para que todo o reino do Egito pudesse matar as crianças. Quando Jesus ia nascer, irmãos, o maior libertador de toda a terra, quando Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando Jesus, o nosso Yeshua, ele ia nascer, da mesma forma aconteceu. Vamos tocar nas crianças. E foi dada uma ordem agora pelo rei Herodes, que tinha a mesma ação do principado que estava sobre a vida de Faraó, estava sobre a vida de Herodes. Você vê que as coisas se manifestam em ciclos. Irmão, nada muda. Tudo vai, se transformando e se ativando novamente em novos ciclos.
A mesma ação, a mesma estratégia, a mesma artimanha que foi usada por Faraó, agora está sendo usada por Herodes. O entendimento é: vai nascer um libertador, vai nascer um libertador, existe uma promessa. Você pensa que lá naquele tempo do Egito, Faraó não sabia que existia um povo que ele estava oprimindo. Esse povo eram quase 3 milhões de judeus ou de hebreus. Era quase 3 milhões de hebreus. E você acha que Faraó oprimindo todo esse povo, ele não sabia da informação que existia um tempo profético, batendo no Kairos de Deus, no tempo do Senhor, um tempo para que no meio daquele povo nascesse um libertador? Eu vou dizer para você, irmão, é claro que sabia. Isso era falado no meio de todo Israel. Eram 3 milhões de pessoas falando acerca da mesma coisa. Eram 3 milhões de pessoas sabendo: olha, bateu esse tempo todo, bateu 400 anos de servidão, bateu o tempo que nós estamos aqui, e é dado o tempo da gente sair daqui, é dado o tempo agora, é dado o tempo do Senhor no nosso meio levantar um libertador. Quem será ele? Aí Faraó diz: não vai ser ninguém, porque eu vou matar todos os homens que nascerem. Só que ele não consegue, irmãos, fazer aquilo que Deus estipulou para que viva. Ele não consegue matar aquilo que Deus determinou para que viva. Satanás não consegue matar nada que Deus determinou que vai viver. Por isso fica tranquilo. Por isso fica tranquilo. Se Deus determinou, irmãos, que você vai, você vai. A mesma ação agora se estabelece sobre Herodes. E Herodes, sabendo que Jesus de Nazaré, que existia uma profecia, que um ungido de Deus, que era o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Agora pensa se Herodes, irmãos, pensa se César, o imperador, queria ver nascer um rei de reis e um senhor de senhores. César, em Roma, querido, ele era reconhecido como o próprio Deus. César, ele era o Deus. Eles não serviam a um Deus, ele era o Deus. Naquela cultura, querido, César era Deus. E agora começa a se falar ali no meio dos hebreus, que mais uma vez Roma está dominando todo o território dos hebreus. Começa a se falar no meio deles: vai nascer no nosso meio, porque assim diz as Escrituras, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Vai nascer no nosso meio o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Você acha que isso não abala qualquer pessoa? Você acha que qualquer homem não fica perturbado com uma coisa dessa? Ainda mais aquele que se diz Deus. Você acha, irmãos, que ele não conhecia a história dos hebreus lá de longe, que essa história já tinha conhecido, sabe, lá em Êxodo, lá na época de Faraó tinha acontecido alguma coisa e não funcionou. Ele também sabia, irmão. Sabe o que acontece? Diz assim: todos os meninos de 2 anos para baixo, todos eles. E aí não eram só aqueles que estavam nascendo, irmãos. Ele mandou a sua guarda romanos, centuriões romanos, soldados da guarda romanos, milícias romanas, atacarem todas as cidades, todas as aldeias, todas as regiões, adentrarem as casas, arrancarem os filhos dos braços de suas mães e destruir todos os meninos de 2 anos para baixo na espada. Isso é uma ação do diabo, irmãos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Jesus estava lá no meio deles. Jesus estava lá. Ele foi nascer num lugar, não tinha vaga. Não tinha vaga nas hospedarias. Então ele foi para uma manjedoura, no meio de um estábulo, no lugar onde os animais comem, naquele lugar de ração, onde se põe ração para que os bois, os carneiros comam. Ali se colocou palha e virou o berço do nosso Salvador. No meio, irmãos, de um lugar onde os animais ficam, Jesus, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, está nascendo. Deixa eu te falar uma coisa. Herodes está louco e mandando matar todas as crianças. Se ele mata todas as crianças é porque ele não sabe quem é Jesus. Por quê? Porque ele soubesse quem era Jesus, ele mandava matar Jesus. Não mandava matar todas as crianças.
Ele está ali e Jesus está nascendo debaixo do nariz dele, mas ele não sabe quem é Jesus. Eu pergunto uma coisa para você: como é que os magos, aqueles reis que estão vindo lá do Oriente, sabem quem é Jesus? Você já pensou nisso? Existiam 3 reis vindo do Oriente, cruzando, irmãos, todo o Oriente, vindo de quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância, trazendo ouro, especiarias, incenso, mirra aromática. E eles chegaram exatamente pelo GPS do céu até onde Jesus estava. Sabe o que eles seguiam? Uma estrela. Você que achou que ficou bonitão aí porque tem um GPS que você põe aí e chega em qualquer lugar. Eu quero dizer que os reis, seguindo uma estrela, andaram milhares de quilômetros e chegaram onde estava Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque para os homens que ainda têm revelação, Deus ainda está mostrando o seu Filho. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluias. Para homens que conseguem ler os sinais do céu, Deus ainda está mostrando o seu Filho. Aleluia, glória a Deus. Tem muita gente perdida aí que não consegue encontrar Jesus de jeito nenhum. Tem muita gente dentro das nossas igrejas, dentro das nossas reuniões: pastor, estou isso, pastor, estou aquilo, pastor, estou desanimado, pastor, estou confuso, pastor, estou frio, pastor, nada acontece. Eu quero dizer, irmãos, para homens de revelação, para homens de comunhão, para homens que estão renunciando a sua vida em favor de encontrar aquilo que é eterno, eu quero dizer, Jesus ainda está acessível para eles. Aleluia. Existe algo que consegue te conduzir e te colocar na frente do Cordeiro de Deus. Aqueles homens atravessaram, irmãos, quilômetros de distância e chegaram exatamente onde Jesus estava, por uma estrela. Como é que vocês chegaram aqui? Nós estamos seguindo uma estrela que está nos conduzindo o caminho. Essa estrela hoje chama-se Espírito Santo. Glória a Deus. E ele ainda te conduz até o caminho. Sabe qual é o problema? Você tem mais conexão, irmãos, com o WhatsApp, com o Facebook, com uma série de coisas, mas não tem conexão com o Espírito Santo. Você tem conexão com o GPS da terra, que te leva no endereço lá em Uberlândia, mas você não tem conexão com o GPS do céu, que é o Espírito Santo, que te põe de frente com o Cordeiro de Deus. E esse é o nosso momento, irmãos, de entendermos isso. Entendermos que uma geração, sabe, todas as vezes que Deus está protegendo uma geração que está sendo atacada, é porque libertadores estão nascendo. Eu falei de Jesus e falei de Moisés, só para que você entenda uma coisa, que todas as vezes que um libertador, Moisés, e um libertador ainda maior, Jesus, todas as vezes que um libertador está pronto para nascer, Satanás se levanta para destruir os projetos de Deus. Sabe por quê, irmão? Satanás está investindo pesado nessa geração, porque essa é uma geração de libertadores. Aqueles que você viu aqui na frente, aqueles que estão sendo tratados, trabalhados, ensinados dentro dos lares e dentro das igrejas. Vou falar de novo. Dentro dos lares e dentro das igrejas. Primeiro é nos lares, irmãos. Aqueles que estão preparados dentro dos lares e dentro da igreja serão uma geração, irmãos, apostólica e profética, carregando unção, direção, vigor, autoridade da parte de Deus. E Satanás está furioso com isso. O diabo não quer que isso aconteça. Por isso que o diabo vem por meio da arte, por isso que o diabo vem por meio de leis, por isso que o diabo está vindo agora até por meio físico. Até botar fogo na criança resolveu colocar. Mas ele está derrotado, amarrado, destruído e repreendido em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos orar, irmãos, no final por tudo isso. Nós vamos orar por esse estado, irmãos. Nós vamos orar porque aqui não vai ter bagunça não, querido. Se depender de nós, nesse município de Araguari, nesse estado de Minas Gerais, querido, nós vamos lutar por aquilo que é nosso. Com todas essas ações que teve nesse MAN, contra as crianças, tudo, e uma série de ações na rede apareceu, e eu falei para os artistas sem pudor, eu mandei um recado para eles, eu nunca entrei numas guerras dessa, nessa, irmão, me deu vontade de entrar, e eu falei assim, eu vou mandar um recado para vocês, façam a arte que vocês quiserem, por favor, não toque nas nossas crianças,
Porque se tocarem nas nossas crianças, a igreja do Brasil vai contra vocês. E vocês não serão nada, serão pó diante da igreja brasileira que irá contra essa arte maligna. Falei para eles: façam a arte que vocês quiserem, mas não toquem nas nossas crianças. Saibam que até os filhos de vocês, falei para eles, são filhos do Brasil. Não toque nas crianças brasileiras, ainda que sejam seus filhos. Respeitem os seus próprios filhos, porque ainda que sejam seus filhos, se tocarem neles, nós iremos contra vocês. E ninguém vai aguentar, irmãos, o mover da igreja, de uma igreja que ora e que se manifesta. Acabamos de ler aqui Salmo 127, verso 3. Os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Filhos, irmãos, são a herança do Senhor. Não é a nossa herança, a herança do Senhor. Ou seja, os filhos são dele, querido. Filhos são do Senhor. Diz assim o verso 4: como flecha nas mãos de um guerreiro ou de um valente são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles, ou como é feliz o homem que enche dele as suas aljavas. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos à porta. Em outra versão diz assim: não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos num tribunal. Sabe por quê, irmãos? Porque filhos nos protegem. A Bíblia está fazendo aqui, querido, uma associação, está fazendo aqui uma comparação profética, dizendo que essas flechas são os filhos. Como flechas na mão de um valente são os filhos. Então eu quero dizer para você que filhos são flechas. Está dizendo aqui: feliz é o homem que enche dele as suas aljavas. Então Deus está dizendo, irmão, que é bom ter muito filho. Aí o Marquinhos já se manifestou, já disse glória a Deus. Ele está protegido. Porque nós pensamos em tantas coisas, mas Deus está falando: feliz é o homem que enche a sua aljava de filhos, que coloca a sua aljava cheia de flechas, porque não será envergonhado quando vier o seu inimigo. Sabe por quê, irmãos? Porque os filhos bem ensinados serão uma barreira profética para a sua família, para a sua casa, para os seus pais. E aqui a gente vê filhos como flechas. A gente vê, irmãos, o propósito dos nossos filhos como alvo. Mevan Ministério, um exemplo, aquela bolacha ali é um alvo. Então a gente vê o alvo como sendo o propósito, como sendo o destino para os filhos. E aqui a Bíblia está falando assim, ó, como flecha nas mãos de um guerreiro. Então a gente vê as flechas, a gente vê um guerreiro, a gente vê o alvo e a gente vê o arco. Guerreiro é aquele que vai pegar as flechas, colocar no seu arco para atirar no alvo. E esse guerreiro, esse valente, irmãos, é o pai. Amém. Glória a Deus. Por isso que nós temos falado aqui desde o início desse culto: o reino de Deus é um reino de pais e filhos. O reino de Deus é um reino de pais e filhos. Quando Deus começou todas as coisas, essa foi a instituição de Deus para as famílias. Esse é o modelo dele para o reino. Quando o Senhor começou com o seu povo, os líderes do povo não eram os juízes. Os líderes do povo não eram os sacerdotes. Os líderes do povo não eram os reis. Quando Deus começou com o seu povo, os líderes do povo não eram os pastores. Quando Deus começou com o seu povo, os líderes não eram os profetas. Quando Deus começou com o seu povo, os líderes eram pais. Abraão, Isaac e Jacó. Quem era Abraão, Isaac e Jacó? Patriarca, ou seja, pais. Esse é o modelo do Senhor: pais e filhos. Esse é o modelo do Senhor, uma geração de pais e filhos. Uma geração contará as maravilhas do Senhor para outra geração. Pais que pegam um arco, colocam a flecha, têm a capacidade de lançar as flechas no alvo. Diga assim comigo: o alvo é o propósito, é a missão dos nossos filhos. E eu quero dizer para você algo nessa noite, querido: nenhuma flecha vai atingir o alvo sem que alguém possa lançá-la lá. Se você pensou, querido, que seus filhos podem atingir a sua missão, o seu propósito sozinho, você está enganado. Porque
Porque biblicamente, uma flecha só atinge o alvo através de um guerreiro e de um arco. Biblicamente, na Escritura Sagrada, uma flecha, ela só pode atingir o alvo. Biblicamente, um filho só pode cumprir o seu propósito se na vida dele tiver um pai. E sabe o que é o arco? A Escritura. Biblicamente, um filho só pode cumprir o seu propósito, encontrar o seu destino, se na vida dele tiver um pai e a Escritura Sagrada. O pai é o valente, o guerreiro que lança a flecha. E o arco é a estrutura de Deus usada para que a flecha possa ser certeira e alcançar o alvo. E esse arco, irmãos, é a palavra de Deus. Amém. Esse é o processo que Deus tem nos ensinado. Um reino de pais e filhos. Um reino de pais e filhos. Nós precisamos entender, irmãos, que quando o Senhor olhou, abre aí para você ver em Gênesis 25. Gênesis 25, 21. Diz a palavra do Senhor assim: Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Rebeca era estéril. Rebeca tinha um ventre estéril, não podia ter filhos. Então o pai, Isaac, começa a orar e pedir ao Senhor. E diz a palavra em Gênesis 25, 21, que Isaac orou insistentemente ao Senhor. Insistentemente quer dizer, ele orou, irmãos, para valer. Ele orou ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Ela engravidou, e a barriga foi crescendo, 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 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses. E diz assim: e os filhos lutavam dentro dela. Uau! Ela estava grávida de gêmeos, querido, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se é assim, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações estão no teu ventre. Você entendeu isso, querido? Eu não sei o que você pensa a respeito do seu filho. Eu não sei quando você olha para sua criança e vê a arte que ele faz aqui na igreja. Às vezes, né, as mães principalmente estão esgotadas de cuidar de um filho, de uma criança com 2, com 3 anos, com a bagunça que faz em casa, com as manhas que faz em casa, com as manhas que faz na igreja. Tem dia que as mães já estão até, os pais, todo mundo está até com a cabeça em parafuso. Mas quando essa mulher fala assim para o Senhor: Senhor, minha barriga já está grande, eu já tenho 8, já tenho, sabe, está prestes a nascer, só que existe uma guerra dentro do meu ventre. E o Senhor falou para ela: 2 nações estão dentro de ti. Ele não falou 2 meninos, ele não falou 2 bebês, ele não falou gêmeos, ele falou: 2 nações estão dentro de ti. Dentro de você, Rebeca, existem 2 nações. 2 povos sairão de dentro de ti. 2 nações estão no teu ventre. 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. 2 povos sairão de dentro de você. Olha a responsabilidade, querido, que Deus estava falando daquela mulher que carregava algo no Senhor. O que você vê no seu filho? O que você acha que ele vai fazer amanhã? O que você acha que ele será daqui a 5 anos, 10, 15 anos? Você precisa entender, irmãos, que Deus tem um propósito para ele. E eu quero dizer que o propósito que Deus tem para ele não é o propósito que você tem para ele. Eu quero dizer que aquilo que Deus escreveu para ele não necessariamente é o que você sonhou para a vida dele. E talvez você diga assim: não, pastor, eu estou sonhando algo muito grande. Ele vai ser engenheiro, ele vai ser um médico bem sucedido. Eu penso que meu filho vai ser vai ser piloto de avião. E talvez Deus quer algo muito maior para ele, irmãos. E talvez o muito maior que Deus quer para ele, querido, dentro da sua cabeça não é tão maior assim. Mas talvez Deus quer que ele toque as nações com a sua palavra.
Que ele seja um profeta para o meio do seu povo. Que ele seja um homem carregado do Espírito Santo, uma bomba para o inferno. Por quê, irmãos? Porque aquele alvo lá que você está vendo, aquele alvo azul que você está vendo ali, aquilo que Deus chamou de alvo é o propósito pelo qual essa pessoa nasceu, pelo qual o menino ou a moça nasceu. É um alvo, é um propósito. E esse propósito é o propósito de Deus para a vida dele, não é o meu e o seu propósito. Querido, nós não definimos o futuro dos nossos filhos, porque nós não podemos definir nem o nosso próprio futuro. Sabe por quê? Porque esse Deus que você conhece, esse que a gente está servindo, Ele é um Deus que pega o cara que mais estudou no Antigo Testamento. Ele pega o cara que mais estudou no Antigo Testamento, sem sombra de dúvidas. No Novo Testamento foi Paulo, no Antigo Testamento foi Moisés. Um homem que foi preparado para ser rei, um homem que foi preparado para ser o faraó, um homem que foi criado dentro da casa de faraó, desde bebezinho até se tornar um homem, um príncipe. E ele pega o homem mais instruído que existe no Antigo Testamento e põe ele para ser pastor de ovelha. Pega um homem que fala uma série de línguas. A história diz que ele lutou em diversas guerras, que ele foi general do exército do Egito. Um homem condecorado, bonito, forte, entendia a movimentação dos astros, lutava uma série de artes marciais, falava um monte de línguas, era o cara para ser o maior general daquele tempo. O Senhor pega ele e põe para ser pastor de ovelha. Dá uma vara na mão dele, uma roupinha surrada e fala: vai cuidar das ovelhinhas, filhinho. Aí o Senhor pega um cara da roupa surrada, com a varinha na mão, cabelinho ruivo, fundazinha pendurada no pescoço, uma harpinha pendurada na cintura, olhando lá, glorificando a Deus, olhando como quem não quer nada, vendo as ovelhinhas para lá e para cá. De vez em quando ele dá uma adorada e o Senhor fala: você vai ser rei. Você está entendendo isso? Amém. O Senhor fala: teu coração me agrada. Deus não está olhando para os títulos do seu filho, nem muito para os seus. Deus não está olhando para toda a sua ação entre os homens, para todo o seu intelecto. Deus está olhando, irmãos, para o quão de Deus se inclina a sua vida. Deus olhou para aquele menino e falou: cara, tu vai ser o rei. Mas não é qualquer rei. O maior rei que a terra já viu será você. Então talvez ele tenha pensado: eu sou, sabe, um filho ilegítimo, sou bastardo, porque isso que era Davi era. E eu não tenho nada, a não ser as ovelhas do meu pai, a minha harpazinha e essa funda aqui que eu dou uns petelecos aí nas raposas que passa por aí. O Senhor falou: você será o rei. Esse é o Deus que a gente serve. Aí quais são os propósitos de Deus? Já que eu comecei a falar de Davi, quais são os propósitos de Deus? Quais são os propósitos de Deus na vida de um homem, irmãos? Agora, ele tinha uma palavra. Lembra que eu falei que quem tem palavra tem? Quem tem palavra tem? Diga comigo: tudo. Sabe por que vocês não têm, irmãos? Vocês estão voando demais, muito mesmo, muito. Nós falamos isso no início desse culto: quem tem palavra tem tudo. Eu tenho a minha e sei para onde eu estou indo. Você, irmão, trate de agarrar a sua. Quem tem palavra tem tudo. Agora, Davi tinha uma palavra. O Senhor falou para ele: tu vai ser o rei. Agora ele vai ser o rei. E debaixo de que o Senhor faz isso? Ele não ia para a guerra, estava no meio de uma guerra. Existia um gigante chamado Golias que afrontava todo o povo, você sabe disso. Só que ele está fora da guerra. Sabe por quê? Ele não tinha idade para ir na guerra. Ele era o mais novo. Ele era apenas um menino, irmãos, com uma média aí de 15 a 17 anos. E essa idade não ia para a guerra. Mas eu quero dizer para você, querido, o pai dele, chamado Jessé, chega para Davi, olha nos olhos de Davi e fala: meu filho, meu filho. Ele falou: pois não, pai. Dê um jeito de guardar diligentemente as suas ovelhas. E ele: sim, pai, nunca se perdeu nenhuma. Porque quando vem o leão eu persigo e trago ela de volta. Quando vem o urso, ninguém toca nas suas ovelhas, pai. Porque
Eu sou diligente em cuidar daquilo que é seu. Diga assim comigo: Davi tinha paternidade. Ponto final. Davi tinha pai, tinha direção. E quem tem pai, tem direção, tem destino. Ele falou: eu tomo conta das suas coisas, pai, melhor do que eu tomo conta das minhas. Davi foi o maior pastor que Israel já teve, irmãos. Porque antes dele ser o maior rei que Israel já teve, ele foi o maior pastor que Israel já teve. Da onde você tirou isso, pastor? Da Bíblia. Quando ele vai até Abigail e vai pedir ajuda para Nabal, quando ele está fugindo de Saul, os servos de Abigail chegam e digam assim para ela: olha, Davi está aí, e ele vai ser o futuro rei de Israel. Deus já falou, e nós estamos crendo nessa palavra. Vamos receber Davi aqui. Só que Nabal não queria. E os servos de Abigail dizem assim: olha, esse homem é o pastor mais diligente que Israel já teve. Ele que cuidou dos nossos rebanhos quando esses estavam espalhados. Ele cuidava dos rebanhos de Jessé, seu pai, e também cuidava dos nossos rebanhos. Ele, no meio do nada, no meio das ovelhas, era um homem apurado. Sabe por quê, irmãos? Porque tinha pai. Glória a Deus. Entendendo o pai, vou desmistificar uma coisa aqui para você. Que nós achávamos que Davi era jogado, ficava jogado no meio do nada porque o pai dele não queria abençoá-lo. É mentira. Davi era um filho ilegítimo. E por causa disso, pela lei, ele não podia se assentar na mesa junto com os irmãos. E isso cortava o coração de Jessé. Mas naquele dia que Samuel chega na casa de Jessé, não é na casa de Davi. Está entendendo isso que eu estou falando? O Senhor chegou e falou assim: olha, para Samuel: vá para a casa de Jessé, porque entre os seus filhos eu me provi de um rei. Porque a unção, irmão, vai na casa do pai, não vai na casa do filho. Deus não chegou e falou para Samuel: vá na casa de Davi. Ele falou: vá na casa de Jessé, o belemita. Porque entre os filhos de Jessé, Jessé tem preparado para mim um rei. Uau! Amém. No meio disso, de toda aquela ação, você vê os filhos ali sendo rejeitados por Deus. E quando Samuel fala: não tem mais nenhum, Jessé fala: tem sim. É o Davi. Ele não pode ficar aqui no meio dos seus irmãos. Os seus irmãos o rejeitam, porque ele é meu filho com outra pessoa que não é a mãe deles. Então Samuel fala: mande chamá-lo. E Davi vem. E o Senhor fala: é esse, Samuel, pode ungí-lo, esse é o próximo rei. E Jessé está assim, ó. Uau. Aí Jessé, naquele tempo, irmãos, começou a pensar: como eu introduzo Davi para ser rei? Como eu introduzo Davi para ser rei? Sabe por quê, irmãos? Porque flecha nenhuma atingirá o alvo sem ter pai. Davi nunca seria rei se não fosse sem a ajuda ou com a ajuda de Jessé. Deus já falou. Quando Deus falou para o pai: eis que lhe mostro o alvo. O alvo de Davi, a missão de Davi, o propósito de Davi é o trono de Israel. Pronto, entregou o alvo. Só que Davi é o quê? Diga comigo: uma flecha. Uma flecha. Davi é uma flecha. Por quê? Porque ele é filho. E filho menino, filho moço, filho menor de idade, adolescente. Agora foi dado ao pai, transmitido ao pai, a missão de colocar a flecha no alvo. E a partir daquele momento, Davi começa a buscar, ou melhor, Jessé começa a buscar, orar, e buscar do Senhor: como eu vou fazer agora desse menino um rei? No meio daquela batalha, irmãos, Jessé já sabia quem era Davi, porque com 15, 16, 17 anos que seja, ele já derrubava ursos e leões. E o pai conhece o seu verdadeiro filho. E ele falou: eu sei que Davi é valente, eu sei que Davi é diligente, eu sei que Davi é responsável, eu sei que Davi carrega o meu sangue, eu sei que Davi é o homem que pode derrubar Golias. E quando ele fica sabendo que existe um guerreiro filisteu chamado Golias afrontando o exército de Deus há 40 dias, o pai falou: chegou a hora do meu menino.
Você está entendendo isso? Um pai olha para o menino de 17 anos e fala: cara, é você. Ninguém vai fazer isso se não for você. Eu conheço você. Eu sei o investimento de Deus que você carrega. Eu sei a autoridade que está em você. Eu sei a paixão que você tem com essa harpa. E eu sei que no meio do nada, no meio do mato, no meio de um deserto, Deus rejeitou os meus outros filhos, mas escolheu você para ser rei. Esse é o seu momento. E Davi falou: pai, mas como é que eu faço? Eu sou apenas um menino, eu não posso me alistar no exército, eu não posso entrar nas fileiras. E o pai falou: Yahvé já me disse como será. Te preparas, guarda todo o meu rebanho, porque amanhã eu te enviarei à guerra. Glória a Deus. Sabe qual que é a ação do pai? Pega uma carta, irmãos, a história diz que foi assim, e escreve ao comandante de 1000, a Saul: você vai à guerra, só que você vai com uma desculpa. Você vai levar isso aqui, ó, queijo. Você vai levar queijo para o comandante de 1000, para o rei. E para os seus irmãos você vai levar bolo. Vai levar pão para os seus irmãos, mas para o comandante você leva queijo. E leva uma carta para que você possa entrar. Diga: teu servo Jessé me enviou. Teu servo Jessé me enviou a trazer a você queijo e aos meus irmãos bolo. E assim você poderá entrar no exército. O restante, filho, só esteja lá dentro, porque aí é com o Senhor. Diga assim comigo: flechas sem valentes não atingirão o alvo. Flechas sem o valente, flechas sem o guerreiro não atingirão o alvo. Diga assim comigo: o valente, o guerreiro, que a Bíblia diz, sou eu. Você precisa enviar os seus filhos ao alvo. Você precisa enfiar os seus filhos ao seu propósito. Quando ele agora chega lá, ele procura Saul e diz: olha, eu trouxe uma carta para você do meu pai. Meu pai Jessé falou que eu poderia vir aqui, só que eu sei que eu não posso lutar, que eu não podia nem estar aqui, mas as ovelhas que eu tomo conta estão todas guardadas. E eu trouxe um queijo para o Senhor, rei. O rei falou: é mesmo, é? E eu trouxe também bolo para meus irmãos, mas eu já estou indo. O rei falou: é. E enquanto ele conversa com o rei, Saul, ou melhor, Golias, aparece e grita: não tem homem aí? 40 dias, um exército acovardado, e o gigante grita: não tem homem aí nesse exército que possa lutar comigo? Eu quero apenas um homem de Israel a lutar comigo. E Davi olha bem para Saul e diz: que é isso? Quem é esse louco para afrontar o exército do Deus vivo? E Saul fala: esse é Golias, o maior mercenário de guerra que já vimos nos últimos anos. Há 40 dias ele vem afrontar o povo de Deus, mas não há entre nós ninguém capaz de lutar com ele. E Davi fala: não tinha, acabou de chegar. Aleluia. Não tinha, acabou de chegar. Davi falou: sou eu lutarei com ele. Me introduza no campo de batalha e saberão que há Deus em Israel. Sabe o que está acontecendo? Um filho está acertando ao alvo. Sabe por quê? Porque um pai o lançou. Você está entendendo isso, querido? Está entendendo isso? Abra sua Bíblia comigo. Abra sua Bíblia comigo. Em Gênesis. Meu Deus, obrigado, Jesus. Te amo, Espírito Santo. Te amo, Espírito Santo. Te amo, Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis 28. Gênesis 28, verso 1 diz assim. Gênesis 28, verso 1 diz assim: então Isaac
chamou a Jacó. Diga assim: um pai e um filho. Você sabia que Jacó, irmãos, ele honrava o pai? Você sabia que, quer dizer, Jacó honrava o pai, Jacó honrava Isaac. Por que que ele entra em toda aquela tramóia para poder enganar o pai? Porque tudo aquilo, vai ler a história, você vai ver, foi uma maquinação da mãe. Foi uma indução na mãe na vida de um filho. E por isso que Deus acabou cobrando muito mais da mãe do que do próprio filho. Porque Jacó não queria fazer aquilo, mas ele foi induzido pela mãe. E diz a palavra aí: então Isaac chamou Jacó, o pai chamou o filho, deu-lhe a sua bênção e lhe ordenou: não se case com mulher cananeia. Está enviando o filho para que ele possa ir à terra de Labão. O pai chega e diz assim, olha, para o filho: não se case com mulher cananeia. Vá para Padã-Arã, a casa de Betuel, seu avô materno. Case-se com uma das filhas de Labão, irmã de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça-o frutífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos. Olha a bênção do pai sobre o filho. Que ele dê a você e a seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Então Isaac despediu Jacó. Este foi a Padã-Arã, a Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Diga assim comigo: um pai e um filho. Diga comigo: um valente e uma flecha. Pronto. O que o pai está falando aqui? O pai está pegando a flecha chamada Jacó, colocando no arco, que é a escritura, a promessa de Deus, e o lançando no alvo. Sabe o que Isaac está fazendo com Jacó? Dizendo assim: você será o próximo patriarca. Esse é o seu alvo, esse é o seu propósito, essa é a sua missão. Isaac olhou nos olhos de Jacó e falou: eu sou descendente de Abraão, o maior de todos os patriarcas. Abraão é conhecido em todas essas terras. Ele é conhecido como o pai da fé. Isaac está dizendo: é o meu pai. Nós subimos juntos no Monte Moriá. Ele ouviu a voz de Deus para me dar em sacrifício. Sabe, filho, eu já tinha aproximadamente 17, 18 anos quando aquilo aconteceu. Eu não era um menino. Sabe, filho, sabe, Jacó, Isaac está contando para ele: sabe, Jacó, quando eu subi o Moriá, eu me dei em sacrifício porque o meu pai tinha uma palavra. Está entendendo o que eu estou falando? Eu me dei em sacrifício porque o meu pai tinha uma palavra. Eu nunca escutei Isaac falando com Jacó, eu nunca escutei Deus falando para mim que eu seria lá no Moriá, naquele altar que meu pai levantaria, que eu estaria no lugar do cordeiro. Deus nunca falou isso comigo. Mas quando subimos lá em cima, eu já era da idade de quase 20 anos, Jacó. E meu pai Abraão olhou para mim e disse: o altar está pronto, está tudo organizado, você é o sacrifício. Eu podia ter corrido, eu podia ter sumido, eu podia ter resistido, porque meu pai tinha mais de 100 anos, Jacó. E eu já era um homem, não mais um menino. Mas por crer naquilo que Deus dos céus falou, não comigo, com o meu pai, eu me submeti, até para que fosse morto. Você está entendendo o que eu estou falando? Não, irmão, você não está entendendo, não. Não está mesmo. Você está entendendo de uma pessoa se dando a sacrifício, dizendo para o pai: tome aqui o cutelo e faça aquilo que o Senhor mandou você fazer. Desça esse cutelo no meu pescoço, porque essa é a direção de Deus para nós. Meu Deus.
E naquele momento, quando eu me coloquei em sacrifício em cima do Moriá, e meu pai clamou os céus da terra, clamou o Deus dos céus, com o cutelo na mão, para imolar a minha vida, o próprio Deus bradou do céu e disse: Abraão, não faça isso. Agora sei que o teu coração está comigo. Agora sei que não me negaria nada, nem o teu único filho. E ao mesmo tempo, Isaac falando para Jacó, eu escutei um balido, eu escutei, sabe, um animal, estava ali um cordeiro, um bode preso entre os arbustos gritando, era a providência do Senhor. E o próprio Deus no Moriá falou: pegue esse cordeiro e sacrifique no lugar de Isaac. Então eu me levantei e o cordeiro entrou. Filho, olha Isaac olhando para Jacó e falando: filho, pela primeira vez eu ouvi a voz de Deus audível, e não era comigo que ele estava falando. Amém, Pai, glória a Deus. Ó Jacó, ouvindo do pai, ó Isaac falando com Jacó: filho, ouça Jacó, naquele monte pela primeira vez eu ouvi a voz de Deus. E não era comigo que ele estava falando, era com o meu pai. E ele disse ao meu pai: Abraão, teu avô, eu juro por mim mesmo que por horas te abençoarei. Darei a tua descendência como as estrelas que estão no céu. Darei a tua descendência como as areias que há no mar. Na tua descendência, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Filho, ele falou com o meu pai, o seu avô, e pela primeira vez eu pude ouvir a voz do Deus Altíssimo. Amém, Pai. Sabe de uma coisa? Ele foi o primeiro patriarca. Sabe de uma coisa? Eu sou o segundo patriarca, e você é o terceiro. Amém. Agora, ó, apontando o alvo, pegue as suas coisas e vá para Padã Arã. Vá para a casa do irmão da sua mãe, vai para a casa de Labão, o seu tio. Ali você passará por um processo. Ali você terá que enfrentar algumas situações. Ali você encontrará uma pessoa que mudará o rumo da sua história. De lá você voltará. Esse é o seu destino. Amém, Pai, glória a Deus. E Jacó está assim, chorando. E o pai fala: vá. Pegou a flecha, colocou e lançou. E diz a palavra do Senhor aqui, irmãos, no verso 5: então Isaac despediu Jacó, e este foi a Padã Arã. Diga assim: ele obedeceu. Diga assim: não há paternidade sem obediência. Ponto final. Ele obedeceu. Ele não conseguia ver o alvo, mas Isaac conseguia. A flecha, você é flecha. Se você é flecha e quer ter paternidade, agora eu não estou falando mais dos seus filhos, agora eu estou falando de você. Se você também é uma flecha, como filho, porque você é pai e é filho. Se você quer ser filho e quer ter paternidade espiritual, por quê? Para que você alcance o seu propósito, o seu objetivo. Caminhe em obediência. Às vezes nós tememos, por quê? Porque todos nós somos filhos. Eu também tenho uma paternidade, então também sou filho. E eu às vezes, como flecha, eu não estou vendo o alvo, mas eu tenho aprendido que eu não preciso ver o alvo, porque eu sou somente a flecha. Quem precisa ver o alvo é quem vai lançar a flecha. Se aquele que se colocou como arqueiro da minha vida vê o alvo, eu como flecha só tenho que me submeter ao arco para ser lançado no meu propósito.
Se aquele que se colocou como arqueiro da minha vida, se aquele que se colocou como valente da minha vida consegue ver o alvo, eu não preciso ver nada. Eu só preciso me submeter como flecha, dizendo: pode me lançar. Porque quem lança a flecha não é a flecha que se lança, não é a flecha que caminha sozinho. A flecha é lançada, e para ser lançada precisa de um pai. Deixa eu te falar uma coisa. Jacó obedeceu. Olha o que está aí no verso 7. Olha o que está aí no verso 7. Também soube que Jacó obedecera ao seu pai e sua mãe, e fora para Padã Arã. Sabe o que foi dito para esse homem? Não tome mulher entre as filhas dos cananeus. O irmão dele, chamado Esaú, o que Esaú fez? Olha o verso 6, vamos lá ler o verso 6. Esaú viu que Isaque havia abençoado Jacó e havia mandado a Padã Arã para escolher ali uma mulher, e que ao abençoá-lo dera-lhe ordem de não se casar com uma mulher cananeia. O irmão viu que o pai falou: não se case com a mulher cananeia. Verso 7. Também soube que Jacó obedecera ao seu pai e à sua mãe, e fora para Padã Arã. Verso 8. Percebendo então Esaú que seu pai Isaque não aprovava as mulheres cananeias, foi à casa de Ismael e tomou a Maalate, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filha de Abraão, além das suas mulheres que já tinha. E aí vai continuar o texto falando, e vai dizer que ele toma mulheres do meio dos cananeus. Diga assim: um pai e 2 filhos. Os 2 filhos tinha pai, mas só um tinha paternidade. Diga comigo: nós temos aqui na história um pai. Diga: um pai, 2 filhos. Um filho tem paternidade, 2 filhos tem pai. Porque pai, irmão, pai fala de um progenitor, de alguém que gera. Paternidade fala de alguém que dá destino. Então pai e paternidade são coisas diferentes. Muitas pessoas têm pais, mas não tiveram paternidade. Todos nós tivemos um pai, nascemos de alguma forma, mas não tivemos paternidade, quem nos desse destino. Isaque tem 2 filhos, Jacó e Esaú. Ele tem 2 filhos, e os 2 filhos têm pai, só que só um filho tem paternidade. Por quê? Porque só um filho se submete. Porque não existe paternidade sem obediência. Ele foi aonde o pai tinha enviado, e ele casou com quem o pai tinha mandado. Quando o pai fala para ele: Jacó, agora vá. Aí Jacó olha para ele e diz: eu vou atravessar um deserto de serpentes abrasadoras, quilômetros e quilômetros de deserto, sozinho, até chegar na casa de Labão. E o pai falou: exatamente, esse é o seu destino, vá. E ele foi, irmão. E ele foi. Só que quando ele colocou o pé no deserto, o princípio da paternidade se tornou para ele proteção. Quando ele colocou o pé no deserto, o princípio da obediência se torna proteção para aqueles que caminham nele. E ele atravessou todo o deserto. Nós temos ali um kit que explicamos muito bem isso, falando de identidade. Ele atravessou todo o deserto protegido pelo Senhor. Quando ele chegou lá, ele deu de cara com quem ele estava procurando. Deixa eu falar uma coisa para você. Todas as vezes que nós falamos assim: ninguém manda na minha vida. Talvez você tenha falado isso essa semana. Deus me diz que pessoas aqui disseram isso essa semana. Ninguém manda na minha vida. Eu é que sei de mim.
Ninguém fala o que eu tenho que fazer. Esse é o grito da orfandade. Isso delata, denuncia que você é um órfão espiritual. Porque todo filho espiritual se submete à palavra de um pai. Todo filho espiritual sabe que quem está manejando a flecha já consegue enxergar o alvo. Te adoro, Espírito Santo. Te adoro, Espírito Santo, por esse momento, Pai. Te louvo, Espírito Santo, te louvo. Esse é o grito da orfandade. Eu é que sei. Ninguém fala o que eu tenho que fazer. Esse é o grito do órfão. Por isso que nós precisamos, querido, nós precisamos de pastores e de pais, e são coisas diferentes. E nós precisamos das duas. Sabe por quê? Por que eu tenho que ter pastor? E às vezes o pastor e o pai pode estar numa mesma pessoa, e em muitas vezes, na maioria delas, estará em pessoas diferentes. Por que eu tenho que ter pastor? Porque o pastor é aquele que te tira do passado. O pastor é aquele que cura a sua ferida. O pastor é aquele, irmãos, que Deus trabalha na vida dele para que você seja curado das suas mazelas, das suas feridas, e você seja restaurado. Por isso que quem nunca teve pastor de verdade, nunca esqueceu das ofensas do passado. Até hoje está falando a mesma coisa, mas o fulano, mas o ciclano, mas o beltrano, mas eu não vou, mais isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo outro. Nunca teve um pastor de verdade. Porque quando essas pessoas se submetem a um pastor, o pastor leva a curar o seu passado, leva a cura da alma, a cura interior, leva a cura da vida. Por que nós precisamos então de um pastor? Para que a gente seja curado do nosso passado. E por que nós precisamos de um pai? Porque um pai libera a nossa identidade, nos aponta ao nosso futuro. Esse não é o papel do pastor, esse é o papel do pai espiritual. Liberar a sua identidade, liberar a sua identidade e lançar você no seu alvo. Pastor está ligado ao passado, pai está ligado ao futuro. Na mão de um pastor nós somos curados de coisas passadas, na mão de um pai nós conhecemos o nosso futuro. Nós conhecemos o nosso chamado, a nossa vocação, e somos enviados por Ele para tocar lá. Sabe como eu termino essa noite dizendo para você? O Jacó saiu, o Isaac deu um abraço nele, ele olhou para o pai. O Isaac conhecendo o filho, escuta o que eu vou falar para você. O Isaac conhecendo o filho, conhecendo a mãe. O Isaac entendeu toda a história e falou: Jacó, embora teu nome seja Jacó, essa não é a sua identidade. Embora nasceste agarrado ao calcanhar do seu irmão, não era para que você trapaceasse ele, é porque a tua fome de receber o que é de Deus é tanta que tu já veio junto. Quem escolheu você para dominar sobre seu irmão não foi você mesmo, foi o próprio Deus. Quando tu estavas, ó o Isaac conversando com Jacó: Jacó, quando tu estava no ventre da sua mãe, vocês brigavam lá dentro. E um dia o Senhor falou: 2 nações estão no teu ventre. E o Isaac falou assim: eu escutei ele falando isso. 2 nações estão no teu ventre, 2 povos sairão de dentro de ti, das tuas entranhas. Só que o mais novo, e esse mais novo, Jacó, era você. O mais novo será maior do que o mais velho. O mais velho servirá ao mais novo. Então quem começou toda a história foi o próprio Deus. Eu sei o que Deus tem para você. É como Jessé olhando para Davi, é como Isaac olhando para Jacó. São pais olhando para os filhos e dizendo: eu sei o que Deus tem para você. Aleluia. Você não consegue ver ainda, mas um pai consegue ver o que Deus tem para você. Amém. Eu ainda, como filho, não consigo ver às vezes algumas coisas no nível espiritual em que eu estou, mas o meu pai diz: filho, eu já estou vendo, entra aqui que eu vou te lançar lá. E eu falo: agora, estou pronto, pode me enviar.
Porque eu não preciso ver o meu destino, eu preciso que o meu Pai veja o meu destino. Você precisa, irmãos, de um pastor, e você precisa de um pai espiritual. Melhor dizendo, você precisa de paternidade. E o Isaac olha para o Jacó e fala assim: olha agora, cara, vai. Eu conheço você, eu sei da sua índole, do seu coração, e também conheço a sua mãe. E eu sei agora que tudo já foi aberto para mim, que tudo isso foi história dela. Eu vou abençoar você, receba a bênção da primogenitura. E lembre-se que Abraão, seu avô, foi o maior patriarca de todos os tempos. Lembre que eu sou o sucessor, o segundo, e você é o terceiro. Deus vai mudar o seu nome. E enviou esse homem. Quando ele saiu e pisou no deserto de serpentes abrasadoras, o princípio da obediência e da paternidade o protegia. Sabe por quê, irmãos? Porque quando eu caminho debaixo de paternidade, o meu destino certo é o propósito. Amém. Quando eu caminho debaixo de paternidade, o meu destino certo é o propósito. Aí quando ele saiu, aqui eu termino. Quando ele saiu, ele andou e andou e parou num travesseiro de pedra. E talvez você pense: poxa, pastor, ele estava na paternidade, sendo enviado como uma flecha, só que ele parou lá no travesseiro de pedra assim. E no travesseiro de pedra, irmãos, a noite pode ser muito incômoda e muito difícil, mas sabe como acaba isso? Ao romper da manhã, os céus estão abertos sobre a sua vida. Amém. Glória a Deus. Debaixo da paternidade você também vai encontrar lutas. Mas ainda que sua noite seja muito difícil, muito aflita, a noite seja com a cabeça num travesseiro de pedra, ao romper do dia os céus abertos estarão sobre a sua vida. Por quê? Porque Jacó viu os céus abertos e uma escada que ligava os céus e a terra, e anjos que subiam e desciam. E nesse momento ele falou: agora eu sei que Deus é Deus de Abraão, é Deus de Isaac, mas também é Deus de Jacó. Você está entendendo isso? É melhor você dormir no travesseiro de pedra dentro da paternidade do que dormir numa cama aconchegante e não ter destino. Amém. É melhor você passar a noite aflito no travesseiro de pedra e romper o dia com os céus abertos sobre a sua vida, do que passar toda uma noite muito aconchegante num travesseiro de plumas e acordar sem direção, sem destino, num mar de confusões. É você que sabe aonde você está. Quem tem paternidade, irmãos, tem clareza. Amém. Quem tem paternidade sabe para onde está indo. Amém. Porque a paternidade me aponta ao meu destino. Que você nessa noite possa buscar isso. Não somente em Deus, mas em pais espirituais. Todo homem de Deus será formado pelo percentual de nãos que ele recebe na sua vida. Nunca mais esqueça disso. Todo homem de Deus, o caráter, a autoridade espiritual de uma pessoa é dada a ela pela quantidade de nãos que ele recebe na sua vida. E saiba como responder a isso. Eu me lembro na minha vida inteira, irmãos, de ouvir muito mais nãos do meu pai do que sim. E eu não virei rejeitado, eu não virei revoltado, eu não virei um rebelde sem causa. Eu virei alguém entendendo que alguém estava trabalhando na minha vida para me lançar dentro do meu destino. A última vez que eu saí de um lugar, que eu saí do meio de uma igreja, aconteceu algo, irmãos, muito estranho. Eu falhei em algo, isso tem muitos anos atrás. Eu falhei em algo, e não diz respeito a pecado, a coisa. Eu falhei em algo numa missão que eu tinha, numa atividade que eu tinha que fazer, num compromisso que eu tinha que fazer, e era sério. E eu negligenciei aquilo e não fiz.
E quando o responsável por aquele lugar, o pastor daquele lugar, não falou absolutamente nada para mim, que eu me preparei, eu falei, eu vou tomar o maior ralo da minha vida. Eu vou tomar o maior esfregão da minha história. E eu estou pronto para receber isso, porque eu sou culpado, a culpa é minha. Eu fui um irresponsável, um inconsequente. Eu preciso ouvir o que eu tenho que ouvir. Eu preciso ser tratado, eu preciso ficar calado e aceitar a correção. E quando não veio nada, exatamente nada sobre a minha vida a respeito daquilo, eu falei, eu não tenho destino aqui. Eu preciso ir para um lugar que alguém coloque o dedo no meu nariz e diga, você está errado. Se você quer ser um homem melhor do que você é até aqui, faça diferente. Quando não aconteceu nada, irmãos, aquilo foi passado e acabou e passou para o próximo lugar, eu falei, eu preciso sair desse lugar. Aqui não é mais a minha casa, porque eu preciso de um pai. E graças a Deus, eu encontrei um. Amém.